Boa noite, reinantes. Tudo bem? Estamos novamente aqui entrando neste horário às 8h30, exatamente 8h32, um pouquinho atrasadinha, mas dentro do tempo marcado do nosso encontro semanal. Terça e quinta tem sido um encontro que a gente tem mantido uma assiduidade, não é verdade? Antes era terça, quinta e sábado, às 19h30, mas eu já expliquei para vocês que os contratempos, né, que acontecem quando você faz uma live ao vivo, você tem aquela questão de não poder editar e tudo que acontecer vai rolar e não tem jeito. Então, como tinha muito barulho lá em Belém, né, eu estava em Belém do Pará, então eu tive que algumas vezes adiar, terminei adiando o horário, atrasando, né, em 1 hora para 8h30, era 19h30. Depois tinha os sábados, passei a não fazer mais aos sábados, porque todo sábado tinha festa. E aí o pessoal festeiro, música alta, a gente não conseguia entrar, né, no horário. Mas hoje estamos aqui no horário às 8h32. Seja bem-vindo, você que está aí ainda vai chegar, os que estão a caminho aqui para chegar ainda aqui no nosso encontro, que ainda não estão online, ou os que vão assistir depois, eu deixo o meu carinho, ó, o meu obrigado, a minha gratidão por vocês estarem acompanhando sempre nesse horário. E nós vamos começar hoje o nosso estudo. Olha, para quem já vem acompanhando, sabe que eu estava em Belém do Pará, e eu já expliquei que eu moro parte do ano em um estado e parte do ano em outro. Hoje eu já estou em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Tá um friozinho, não tá aquele frio, né, de doer, mas hoje o tempo, a temperatura baixou um pouco, mudou, estava até um pouquinho quente ontem, mas hoje mudou um pouco, o clima tá bem friozinho e nós estamos aqui hoje para darmos um estudo, né? Estudarmos o livro de Provérbios. Nós estamos continuando esse estudo. Hoje nós estamos no capítulo 23, nós vamos adiantar porque eu quero encerrar o capítulo. Uma live, um capítulo, mesmo que seja bastante longo, mas este capítulo ele é especial. Eu amei o conteúdo, amo o conteúdo dele, porque tem, assim, bastante conteúdo e ele é bem autoexplicável. Ou seja, não tem muita coisa para a gente abordar que não esteja aqui no contexto. E ele tem um certo contexto, entre 3, 4 versículos, ele tem um contexto. E ele fala aqui, vai falar de comida, de bebida, de assunto bem corriqueiro e que a gente às vezes tem muita curiosidade. O que a Bíblia diz sobre esses assuntos? Sobre comer, sobre beber, sobre o vinho, sobre... Tudo isso vai rolar aqui nessa live a respeito do capítulo 23 de Provérbios, que Salomão, o homem mais sábio, escreveu e deixou esse legado aqui pra gente. Aprender e seguir esses conselhos. Se você aplicar na sua vida, se não aplicar é conhecimento, mas se aplicar é sabedoria. Então, nós vamos agora aqui adentrar no capítulo 23 do livro de Provérbios, Sabedoria de Salomão. Diz no capítulo 23, no versículo 1 assim: Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à sua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Forte, né? Esse versículo aqui de mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão, é bem forte. Mas a gente vai entender aqui, porque isso é uma figura de linguagem, eu já falei para você, né? Que na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, usa-se muito essas figuras de linguagem no caso, para exagerar, para dizer o quão isso é grave, importante. Então, se exagera e ele se usa figura de linguagem para dizer para você
tomar certas atitudes, né, de maneira severa. Então nós vamos ver aqui que ele diz: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Quando fores comer com uma autoridade, alguém importante que te chama para um jantar, para um almoço, para um banquete, prestas atenção em quem está à tua frente, qual a intenção deste almoço, desse convite e desse manjar. Pois ele diz aqui, ó, não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Por que será que diz isso? Vou lhe explicar certa coisa que você deve já ter passado e conhece bem. Pessoas, às vezes, é corriqueiro, autoridades, fazerem jantares muito abastecido de comida e de manjares deliciosos com intenções enganadoras. Você sabe, né? Conquistar. Eu vou falar aqui de nós mulheres. Quantas vezes um homem não te convida para um jantar para te seduzir para outra má intenção ou para uma boa intenção, como você queira, e te convida para um jantar delicioso? Então, esse é um manjar enganador, porque na verdade a intenção desse jantar é outra, não é apenas alimentar você. Então ele lhe chama atenção para isso. Oi, Cecília, boa noite, querida, seja bem-vinda. Minha amiga Ceci, seja bem-vinda aqui na nossa live. Estamos estudando o livro de Provérbios no capítulo 23. Então ele diz aqui que você pode colocar, meter uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou seja, você conhece quais são as comidas que lhe abrem o apetite, não é verdade? Então ele diz, maneira, não te fartas, não comes aquilo que está sendo oferecido a ti. Presta atenção, qual é a intenção deste grande almoço? Não comes aquilo que está sendo colocado à tua frente sem observar a intenção. Políticos costumam fazer isso com seus constituintes, sabia disso? Pessoas usam desses convites para almoço, quando na verdade o que vai acontecer no rolar daquele almoço é algo que não tem a ver com a comida. Mas se você é glutão, maneira, ou seja, vai devagar no almoço, na comida, porque o glutão termina que não observa e só se põe a comer, e não observa que aquilo é uma comida enganadora. Atrás de um convite de almoço, de um manjar, de um banquete, tem uma segunda intenção. Então ele diz, atenta para quem está à tua frente, presta atenção. Por que o convite? Por que o almoço? Por que esses manjares deliciosos? Não te esqueces que ali, ó, não cobiça. Porque os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. É para te enganar, é para te levar a não perceber que existe uma segunda intenção atrás do convite, dos manjares e do banquete. Você sabe que mulheres, às vezes, as esposas seduzem os maridos dizem, fulano conquistou cicrano pela boca, pelo estômago, não é verdade? Existe uma intenção de se cozinhar bem e dizem até que a esposa conquista o marido pelo estômago. Então é nesse sentido. O almoço e os manjares podem ser enganosos. Por isso, cuidado com quem está à sua frente te oferecendo um jantar, um banquete. E a segunda intenção pode ser o laço que está por trás. Às vezes se fecha grandes negócios grandiosos num banquete, não é verdade? Banquetes para comemorar, banquetes para seduzir, banquetes para todas as intenções. Porém, você tem que observar quem te está oferecendo esse banquete. Entendeu bem aqui o que quer dizer o versículo 1, 2 e 3? É nesse sentido de você ver o que há por trás do banquete que está sendo oferecido. E pode ser comida, se você é glutão, mas pode ser outras coisas também, porque veja bem, aqui você tem que se negar.
Negar para poder não engolir aquilo que estão querendo te oferecer com uma intenção enganosa. Você conhece seus apetites, não é verdade? Olha, Jesus certa vez disse que se o teu olho te fizer pecar, tu arranca-o e joga fora. É se autonegar, significa negar-se a si mesmo. E disse também que se a mão faz pecar, você corta e lança fora. Então é uma maneira de dizer, como está dizendo aqui nesse versículo, que nós devemos negar os nossos desejos. Não cair assim de bandeja em cima daquilo que à primeira vista pode ser bom, mas existe uma armadilha e um engano por trás do que está sendo oferecido. Preste atenção nisso. É esse conselho que está Salomão fazendo aqui, sabe por quê? Porque existem pecados que assediam a pessoa facilmente. Qual o pecado que te assedia facilmente? É a comida? Tem uns que é a comida. Tem outros que é a mulher bonita. Tem outros que é o dinheiro. Você entende? Aquilo que te faz seduzir facilmente será lançado à sua frente. Ao glutão é a comida. Ao adúltero é a mulher. Aquele que não se contém quando vê uma mulher bonita. A outros é o dinheiro, não se contém quando vê uma oferta fácil. Olha, a internet, o mundo hoje está cheio de armadilhas. E muita gente caindo nelas. Uns pelos olhos, outros pela ganância, outros... É isso aí, as tentações. Então, é melhor você botar uma faca na garganta e não comer aquilo. É nesse sentido de você se privar de comer aquilo que estão botando de bandeja, de banquete na sua frente. Arrancar o olho e jogar fora, cortar uma mão e jogar fora, porque é melhor, Jesus disse, é melhor você entrar no céu com um olho ou com uma perna só, com uma mão só, coxo ou aleijado com uma perna só, do que com o corpo inteiro no inferno. Isso foi Jesus quem disse. Então, negue-se a si mesmo. Diz aqui também no versículo 4. Há outro assunto, olha. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Olha só. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Essa é uma pergunta. Está se fazendo essa pergunta. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas. Que interessante, não é verdade? Que sabedoria. Diz que você não deve se afadigar, que você não deve se cansar demais para buscar ser rico, trabalhar demais. Sabe por quê? O buscar demais as riquezas, o ser humano termina negligenciando muitas coisas por conta da busca incessante das riquezas, do dinheiro. Está se falando aqui em dinheiro mesmo, riquezas de dinheiro. Por conta de busca de dinheiro, pais, às vezes, negligenciam a educação dos filhos. Muitas vezes, esposos, maridos, negligenciam a companhia de suas esposas. Pela busca, pelo trabalho, pelo incessante buscar do dinheiro, termina que se negligencia muitas coisas, se deixa para trás. Então, o conselho aqui diz assim... Porventura, olha o que diz, fitará os teus olhos naquilo que não é nada? Não é que o dinheiro não tenha valor, não é que o dinheiro não tenha um valor em nossa vida, mas aqui está se falando no exagero, Boa noite, Thali, seja bem-vinda, querida. Naquela pessoa que se fatiga dia e noite e não sequer nem usufrui. Sabe aquelas pessoas que são tão gananciosas, que são avarentas, que se preocupam em guardar dinheiro, até porque não tem nem tempo para usufruir?
Estas pessoas, é destas pessoas que o Senhor está falando. Sabe, em Timóteo, em 2 Timóteo, tem um versículo que vai falar sobre o que acontece com essas pessoas que buscam demais da conta, trabalhar excessivamente para guardar muito dinheiro, para buscar muita riqueza. Além disso, olha o que acontece. Eu vou mostrar aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6. Deixa eu verificar, no 6. Capítulo 6 de 2 Timóteo, no versículo 9, diz assim: Ora, isso aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, pregando a Timóteo, na carta que ele envia a Timóteo, ele diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os que querem ficar ricos terminam caindo nesse tipo de coisas aqui, ó. É cilada, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Por que isso? Porque vai dizer aqui, ó, no versículo 10, diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Você entendeu bem esse versículo? Porque muitos pregam por aí que o dinheiro é raiz de todos os males. Não é. É o amor, porque o que está dizendo aqui em Provérbios é exatamente essas pessoas que se fatigam o dia e a noite e não usufruem do bem que estão buscando, do dinheiro que estão angariando no seu trabalho. Por quê? Porque o que eles amam é o dinheiro mesmo, é tanto dinheiro, tanta farta, e eles não se fartam, porque diz que quem ama o dinheiro nunca se farta da renda. E esse tipo aqui é que o Senhor está falando aqui, que eles caem em cilada, em concupiscência, são enganados. Às vezes você vê aqueles que acumulam tanto dinheiro que não conseguem nem vivendo 10 gerações, morrendo e vivendo 10 vezes, nunca vão gastar o que já conquistaram e guardaram. Tem pessoas que amam ver a sua conta bancária, mas se você vê, são pessoas que lá no final de sua vida, nem todo o dinheiro do mundo que eles ganharam os fazem felizes. Terminam às vezes solitários e tristes e doentes, porque trabalharam tanto, negligenciaram a saúde, negligenciaram o sono, negligenciaram companhia de filhos, terminam na solidão e nunca satisfeito com o tanto do dinheiro que conquistaram. Você conhece alguém assim? Já ouviu a história de alguém que ganhou tanto dinheiro, ficou tão milionário, bilionário, que terminou e ainda terminou sozinho, triste, doente? Nem todo o dinheiro do mundo comprou a felicidade para esta pessoa. Nós temos um grande exemplo há pouco tempo de um homem muito bilionário que morreu sozinho, eu não sei que sozinho, mas triste e dizendo que nem todo o dinheiro que ele tinha carregaria, alguém poderia carregar a doença dele. Steve Jobs, né? Um homem rico, milionário, um dos mais poderosos, falou isso antes de morrer. Então, que ele tinha toda a riqueza do mundo, ele tinha o melhor carro, e também disse que o mesmo relógio, um relógio de R$30, diz a mesma hora que um relógio que custa 3 mil reais. Que o carro que custa 50 mil reais, leva uma pessoa ao mesmo local que um que custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Então esse homem termina que nem Salomão, descobrindo a sabedoria no final de sua vida. Porque o que acontece mesmo é que com o fim de tudo, depois de conquistar todos os bens e ter negligenciado a sua saúde, ter negligenciado as pessoas mais importantes de sua vida, que deveria amar, que deveria ser a sua família, os amigos, a vida, os seres humanos, amam o dinheiro. E depois terminam o fim da sua vida descobrindo a sabedoria.
mas já tarde demais. Porque descobrir a sabedoria cedo demais, ainda cedo, isso é bom. Isso é bom aos olhos do Senhor, porque é isso que está aqui escrito. Salomão era um jovem, mas lá no fim da vida dele, você vê que ele vai dizer, e ele descobriu a sabedoria bem cedo, porque Deus deu a ele ainda com 17 anos de idade. Então ele pôde angariar na vida dele, ele pôde usufruir da sabedoria que Deus deu a ele na juventude. E mesmo assim, lá no final dos dias dele, lá em Eclesiastes, ele vai dizer, tudo que os meus olhos viram e o meu coração desejou, isso eu tive, mas porém tudo é vaidade. Você vê, o próprio Salomão, o homem mais sábio, no fim da sua vida, ele descobre uma sabedoria que é divina, é que tudo é vaidade. Não adianta o homem guardar tanto dinheiro e não poder viver aqui. Para quem é chegado à terra, né? Não tem uma vida eterna aqui não. Então Deus disse assim, não acumuleis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Acumuleis tesouro no céu, não, e na terra, e onde o ladrão ainda vai escavar e roubar. Acumuleis tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e nem o ladrão pode escavar e lhe roubar. Isso é que é o tesouro verdadeiro. Esse é que é o conselho que o Senhor te dá. Aí a riqueza é importante? Mas o amor ao dinheiro é que é o grande mal. Você entenda bem. Aqui não está se dizendo, nem Deus está dizendo, que o dinheiro é uma raiz ruim. Não, ter riquezas é dom de Deus. Existe o dom de adquirir riqueza, mas uma de riqueza com sabedoria, não com avareza, não com amor, negligenciando e abandonando todas as outras coisas para amar o dinheiro pelo próprio dinheiro. Isso é mal aos olhos de Deus. Então, continuando, nós vamos agora no versículo 6. Nós estamos, para você que chegou agora aí, André Gomes, seja bem-vindo. Jacirema, querida, seja bem-vinda nessa noite, nessa live. Estamos aqui no livro, você que chegou agora, no capítulo 23 de Provérbios. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você quiser interagir. Boa noite, paz do Senhor, muito abençoada. Boa noite, Jacirema. Que Deus te abençoe, que tenha uma noite de sono, descanso daqui a pouco, terminando a live, né? Vamos até o final aqui. Fique aqui, vamos interagir. Se você quiser comentar alguma coisa aí sobre o livro de Provérbios, no capítulo 23, nós estamos aqui no capítulo 26, ainda no versículo 6, começando, né? Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pois é, assim como ele imagina na cabeça dele, e todos nós somos assim. A palavra diz que aquilo que o homem pensa ser, ele é. Você sabe que tudo começa na mente, não é verdade? Na sua mente. Se você pensar que é forte, é forte. Se você pensar que é grande, é grande. Mas se você pensar que é nada, é isso aí. Você também vai estar certo. Quando você pensa aquilo que você pensa na sua mente, isso você é. Por isso pense grande, por isso descubra quem verdadeiramente você é, descubra e pense. Eu sou o Filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança, e assim como eu penso que eu sou, isto eu sou. Então, continuando, diz aqui no versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso é de quem fala, do invejoso. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Sabes que o invejoso, ele é falso. Ele está te dando uma coisa, mas na verdade, na intenção dele, no coração dele é outra. Ele pode estar falando algo e não está sendo verdadeiro com você. No 8, vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. No 9 diz, não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O insensato é aquela pessoa que não pensa, né? Já conversamos, já falamos em outros capítulos de Provérbios que trata muito desse comportamento da insensatez.
a pessoa que não avalia o que está fazendo, que vai fazendo apenas e vai deixando as coisas acontecerem à revelia, não planeja, não projeta, é insensato, não sabe o que está fazendo, o que está dizendo, se está machucando, se está ferindo alguém, é um insensato. Então, esta pessoa, a gente diz aqui, ó, o provérbio diz, não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É como uma palavra que diz também na Bíblia, a Bíblia diz, não jogue pérolas aos porcos, porque ele vai pisar e ainda vai querer te morder. Então, na verdade, é isso aqui também que se diz para não perder seu tempo falando coisas sábias a um insensato que nem para ouvir. Ele nem dá ouvidos. No 10 diz, não removas os marcos antigos. Olha só a importância do que é antigo. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Não removas os marcos antigos, aquilo que foi dito a respeito dos órfãos e das viúvas. O Senhor tem um carinho muito... Deus tem um carinho, uma proteção especial aos órfãos. Então ele diz aqui, não entres em querer tirar proveito, usufruir de alguma coisa de órfão. Boa noite, Meire, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Estamos aqui no capítulo 23 de Provérbios, no versículo 10. Tá certo? Acompanhe aí com a sua Bíblia e vamos aprender mais, muito mais da sabedoria divina, porque aplicar em nossa vida é viver segundo a vontade do Senhor. O Senhor quer que todos os seus filhos sejam sábios e guardem as suas palavras e os seus mandamentos. Jesus diz que aquele que guarda a palavra dele é esse que o ama, o que guarda o mandamento. Olha a que nível chega o fato de você guardar as palavras, os conselhos, a sabedoria que está escrito aqui neste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Se você guarda as palavras de Jesus, ele diz que este o ama, guarda os mandamentos. E aí o Pai o amará também. Então, continuando aqui no versículo 10, não remova os marcos antigos e nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Quem será o vingador? O dono da vingança é Deus. Então não entra, não usufrui de forma defraudada, a defraudar os direitos de um órfão, entrar nas terras de um órfão, tomar posse daquilo que pertence a um órfão, a um desprotegido, porque Deus protege estes que estão desprotegidos, que não tem pai, que não tem mãe a quem recorrer. Então eles têm um pai muito poderoso e vingador daqueles que defraudam, que roubam o órfão. Eu lembro de uma história que tem aqui em 2 Samuel, lá em Davi, quando Davi manda chamar um servo de Saul. Você conhece essa história na Bíblia? Boa noite, Naldo, seja bem-vindo. Boa noite, Jonathan, seja bem-vindo. Estamos no estudo do livro de Provérbios, no capítulo 23, e eu quero relembrar você sobre esses marcos antigos e não adentrar em terras de um órfão, nos campos de um órfão. Davi, olha, em 2 Samuel 9, Davi manda chamar, logo que Davi se torna rei e toma posse do seu reinado, ele manda chamar um certo servo de Saul, que havia tomado posse de todos os bens de um herdeiro legítimo, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E quando ele manda chamar este servo, que nada mais era do que um servo de Jonatas, ele vem e diz, quando Davi pergunta, existe alguém ainda herdeiro de Saul para quem eu possa ser bom com ele?
Deixa eu dar uma olhadinha. E sabe o que foi que esse homem disse? Disse: existe sim um aleijado. A primeira coisa que ele diz para Davi é que era um aleijado, mas na verdade era um órfão. Ele não tinha mais pai, ele não tinha mãe. Então Deus estava usando Davi, porque Davi havia feito uma promessa a Jonatas, o filho de Saul, que eram muito amigos e Davi amava. Então este servo havia se apossado, tomado posse da herança desse jovem herdeiro, filho de Jonatas, porque ele era aleijado das duas pernas, dos dois pés. E aí ele pergunta: e onde está esse jovem? Ele diz: está lá em Lodebar. Alguém já tem até louvores, né, a respeito desse lugar, que é um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento. Lodebar era o lugar de sofrimento desse Mefibosete, um filho de Saul, do rei Saul. Davi manda chamar o rei, manda chamar Mefibosete e manda restituir tudo, toda a herança que pertencia àquele órfão de pai e de mãe. Você sabe que Deus estava nessa história. Deus usou o rei Davi para chamar e empossar nos seus bens e fez aquele servo colocou aquele servo no seu devido lugar. Porque aquele patrimônio pertencia àquele órfão que estava sendo usurpado dele por um servo que tinha 15 filhos e 20 empregados. Empregados escravos, né? Porque naquela época eram servos mesmo. E ele foi e restituiu. Deus vingou aquele órfão. Essa é uma história linda, porque foi vingança mesmo, porque Deus vingou colocando aquele servo como servo de Mefibosete e ainda de um filho de Mefibosete, que ele tinha um filho pequeno, Mica, o nome do filho dele. Então, é isso aqui que está escrito no versículo 10. Não remova os marcos antigos, ou seja, não vem querer adentrar nas terras e nos campos que pertencem a um órfão, porque ele tem um vingador, ele tem um juiz, ele tem um advogado muito poderoso. Preste bem atenção com quem você às vezes está guerreando, se não é com um protegido do Senhor, se não é com aquele que está sob a proteção divina. Tome cuidado, porque a Deus ninguém consegue enganar. Você pode adentrar, tirar um marco antigo e entrar em algo que não lhe pertence, e do outro lado está alguém desprotegido. Só por conta de não ter proteção, você pode pensar: vai ser fácil enganar esse pobre coitado. Porque foi assim que aconteceu com Mefibosete. Era aleijado, manco das pernas, e aquele servo que era apenas um empregado do seu pai tomou posse de tudo que era dele e colocou ele para correr. Agora você vê, você pode achar que alguém é fraco, que naquele momento é desprotegido, que pode você tirar proveito. Você que eu estou dizendo é qualquer pessoa. E do nada aparecer, Deus está mexendo com alguém protegido de Deus. E aí o problema é grave, porque esse juiz, esse advogado, este poderoso defensor e vingador, ninguém resiste. Pode ser o melhor juiz da terra, pode ser o melhor juízo, a melhor comarca, o juiz, até mesmo aquele que nós conhecemos, que o povo costuma ter um certo temor, né? Que é o poderoso do ministro da Justiça, né? Dentre eles, pode ser esse aí, mas se Deus estiver na causa de um órfão, já era. A causa é ganha, com certeza. Glória a Deus, é isso mesmo, porque Deus, quando está protegendo, ele faz. Oh, meu Deus, eu não quero nunca estar no lugar de quem está contrário à causa de um órfão ou de um protegido, porque precisa ser órfão, só basta ser protegido de Deus. E Deus ama estas pessoas que não têm defesa, que não têm a quem recorrer. É que nem um milagre. É quando a gente não tem mais para quem recorrer que Deus entra na história, não é isso? Então é assim o desprotegido, as viúvas e os órfãos, porque não tem a quem recorrer, é que Deus se apodera e se torna o protetor e vingador dessas pessoas. É por aí. Então no versículo 12 nós vamos tratar agora de, olha, aplica o coração ao ensino
e os ouvidos às palavras do conhecimento. Nem precisa se dizer porquê, né? Continuando no 13 diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Que palavra forte. É forte, não é? Porque aqui Deus está dizendo para você fustigar, é você fazer mesmo o que está dito aqui. É você disciplinar. Disciplinar com a vara é fazer realmente que seja doloroso o processo da disciplina. Porque mesmo que você esteja fazendo sofrer agora, você estará salvando a alma do seu filho do inferno. Porque à medida que o sofrimento pode ser grande, não vai matar. O que Deus está dizendo é que se você fustigar, ou seja, se você o fizer realmente sofrer agora, ele não sofrerá na vida eterna no inferno. É disso que o Senhor está falando. Você não vai matar, porque um pai, quando disciplina um filho, ele não o fará até a morte. Mas hoje em dia, castigar um filho, é por isso que as almas hoje estão muito mais difíceis de estarem salvas, exatamente por essa liberalidade. Porque não há mais disciplina. Porque a disciplina agora não é mais fustigar, não é mais deixar o filho sofrer. O filho não pode sofrer, de jeito nenhum. Porque se ele sofrer, ele mesmo te denuncia. Se você fizer algo que sofra, que o corpo dele venha sofrer algum tipo de privação, ele mesmo te denuncia. Porque existe hoje lei que você não pode dar uma palmada no filho. Mas o que Deus está dizendo aqui é o contrário. Mas você sabe, muita coisa mudou. Mas a palavra de Deus não muda, não. E se você é realmente aquele que guarda os conselhos, o conselho é esse. Discipline seu filho. E você está salvando a vida dele do inferno. Porque diz aqui, ó. Fustiga, não tem problema essa. Aplica o coração, não. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Entendeu? Não retire a disciplina do seu filho. Filho meu, no versículo 15 diz, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Deus fica feliz se o teu coração for sábio. Que boa, porque tuas emoções, os teus sentimentos, se tu agires com as tuas emoções com sabedoria, o que é o teu coração for sábio? O coração você sabe que é um músculo, né? um órgão. Ele não pode ser sábio. O que Deus está falando é exatamente dos nossos sentimentos, nossas emoções, dos nossos pensamentos. Se nós tivermos pensamentos, emoções sábias, saber agir, saber tomar decisões, posições, nos posicionar racionalmente, não apenas com a emoção, nossos sentimentos forem controláveis, com sabedoria, com conhecimento e sabedoria, ele fica feliz, porque ele diz, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Deus se alegra quando você tem um coração sábio, amoroso, inteligente, cheio de sabedoria. Então, isso alegra o Senhor, a você e a ele. 16. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Continuando ainda aqui o contexto, né? É que exultará o íntimo de Deus quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha como ele fica dentro de Deus, dentro do coração dele. Ele exultará, ficará feliz, contente, quando a tua boca, ao invés de falar palavras torpes, fala palavras sábias. Olha só, exultará o íntimo de Deus quando os teus lábios falarem coisas retas, coisas corretas, certas, e não erradas, e não mentiras. É a verdade. Quando tu falares coisas retas, isso exultará o coração de Deus.
Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Olha isso. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Quantas vezes nós olhamos uma pessoa que faz o mal, né? E a gente diz, nossa, ele rouba tanto e tá aí, ó, se dando bem. O que Deus está dizendo é isso. Não tenha o teu coração inveja dessas pessoas. Porque lá nós vamos saber, lá na hora daquele grande julgamento, quando todos forem prestar contas de suas obras, aí você verá o castigo do ímpio. Porque agora aqui na vida nós podemos até dizer, olha quantas vezes esse homem já foi preso e está aí solto, não há justiça nesse país. Olha só, este homem roubou tantos milhões, tanto dinheiro que ele furtou, tirou o dinheiro do povo e está aí solto, usufruindo. Tem uns que viram até presidente, outros que viram deputados e outros que viram... E de tanto a gente olhar para isso, pode ser que em um momento a gente diga assim... Eu chego a ter inveja de uma pessoa dessa, mas Deus está dizendo não tenha não. Não tenha inveja do tanto que essa pessoa está se dando bem agora, porque o castigo, a separação não é agora, é Ele quem vai fazer. Então o teu coração não pode ter inveja de pessoas assim, de jeito nenhum. O que Deus quer no teu coração é aquilo que Ele terminou de falar, que o seu coração seja sábio e que os teus lábios e as tuas atitudes sejam corretas. Segundo o que falas, você também age. Não apenas dizer, falar e não agir corretamente. Então, o que Deus está dizendo aqui é não tenha inveja desse ser humano, não, que se dá bem, que enriquece, que corre atrás de riquezas de origem ilícita, que nem trabalhando é trambicando, fazendo trambique, dando calote, roubando o que não é seu, enganando pessoas. Esse é um pecador que nós não devemos ter inveja dele. Ah, tá usufruindo, tá em Dubai, tá viajando. Pode ser que em algum momento a gente fique assim, olha só, esse cara roubou tanto, essa pessoa tirou tudo que podia de todo mundo e tá lá em Dubai viajando, passeando com a sua família. Eles mostram uma vida farta e abundante e isso às vezes enche os nossos olhos e às vezes o nosso coração pode desejar a mesma coisa, mas Deus está dizendo, não deseja não. Não deseja porque não é aqui que a gente tem que guardar tesouro, é lá. E o conselho é, lá o tesouro que você guarda, ninguém rouba. E essa riqueza que essa pessoa tem, ela cria asas. Já viu gente que dorme rico e amanhece pobre, onde tomam tudo? Jó foi um exemplo, mas Jó a gente não vai falar, porque Jó era um homem justo, reto, correto. Aconteceu aquele infortúnio porque foi um projeto, foi algo diferente de Deus. Mas aqui a esses que acumulam riqueza e que vivem fartamente na abundância do dinheiro farto e iníquo, conseguido de forma ilegal, essas pessoas, o Senhor diz para nós não termos inveja delas. O nosso tesouro é lá. Lá a traça não corrói, a riqueza não cria asas e nem tampouco o ladrão rouba, tá? Se já roubaram de você aqui, esse que roubou não vai levar esse tesouro para o céu. Ele vai ficar aqui e a alma dele, Deus é quem sabe. Então, não tenha inveja. Porque o Senhor diz, a tua esperança, olha como ele diz, não, filho, ó, não retires, não. Ó, filho meu, se o teu coração... Não, gente, eu me perdi aqui no 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, no 17, versículo 17. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é vida temer ao Senhor. Sabe por que nós não devemos ter exatamente a inveja desse? Porque nós temos temor ao Senhor. Porque nós sabemos, se nós fizermos qualquer coisa, nós perdemos o nosso tesouro no céu. E aí, a diferença vai ser nenhuma entre nós, filhos de Deus, e o filho do outro, que mente, rouba e furta.
que é igual ao ladrão, que vem para mentir, roubar e destruir. Esse é aquele que tem parte com esse tesouro aqui da terra, onde o pecador conquista de forma ilegal. Então, porque deveras haverá bom futuro, não serás frustrada a tua esperança. Terás bom futuro se não tiveres inveja da riqueza do pecador. Diz no versículo 19, Casey Menezes, oi Casey Menezes, seja bem-vindo. No 19 diz, ouve filho meu e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Novamente o Senhor está falando do nosso coração e ele vai pedir o coração. Quer ver como aqui para frente ele vai pedir o nosso coração? Porque deveras haverá... Não, ouve filho meu e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores. Olha só, vamos agora prestar atenção nisso aqui, ó. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Que coisa, que conselho maravilhoso, né? Não esteja entre os bebedores de vinho e os comedores de carne, aqueles que vivem em banquetes. Ainda há pouco o Senhor disse, bem no versículo 1, quando fores comer com um governador, ou seja, com uma autoridade, prestas atenção. E olhe bem atenção e enfia uma faca na garganta, ou seja, para você controlar a glutonaria, para você comer pouco, né? E aqui ele diz, não esteja entre os bebedores de vinho e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Vivem na farra, gastam muito dinheiro com comida, com bebida, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então eles ficam pobres e a sonolência, ou seja, aquela embriaguez dá sono, não é verdade? Não trabalha. Quem vive na bebida, você já viu pessoas que caem na bebida, elas não fazem mais nada na vida, se tornam alcoólatras, coitadas, vítimas do vício, vira uma doença, e essas pessoas se vestem de trapo, porque nós temos conhecimento de muita gente vivendo desse jeito. Pessoas que já foram ricas, pessoas que estudaram, pessoas que têm curso nível superior, foram empresários e hoje vivem vestidos de trapos nas ruas das cidades, embriagadas diariamente. Ou seja, estas pessoas são aquelas que começam os beberrões de vinhos e os comedores de carne, que aos poucos vão se embebedando e a sonolência os deixa pobre e aí vestidos de trapos, porque se tornam trapos humanos. Nós vemos muito nas ruas das grandes capitais pessoas assim, não é verdade? Então é um conselho que o Senhor está dando aos seus filhos. Esses conselhos é aos filhos que ele dá. Não é aos que não são seus filhos. Ele tanto tempo diz, filho meu, filho meu, filho dele. Ele está aconselhando os filhos dele. Entende isso? Salomão estava deixando essa sabedoria aqui, Deus usando para os filhos e não para os estranhos. Porque ele não tinha compromisso aqui com os filhos do outro, compromisso com os filhos dele. Ouve a teu pai que te gerou e diz mais, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Não faça isso com seus pais, isso é outro conselho. Não abandone, ouve o pai que te gerou, o teu pai sanguíneo, aquele que te gerou, porque nós estamos falando aqui o tempo todo de Deus, né, que é o nosso pai, mas aqui ele pede para a gente não abandonar e nem tampouco desprezar a mãe. Porque tem muita gente que na velhice, quando a mãe envelhece, bota para dormir ou para morar, ou põe num asilo de velhos, de idosos, e ainda tem até uns que fazem isso, e outros colocam num puxadinho lá no quintal, na casinha de cachorro. Se o pai e a mãe ainda tiver alguma herança, tem filho que ainda olha para aqueles que ainda têm algum dinheiro. E alguns que nem têm dinheiro e ainda têm uma aposentadoria, e tem alguns que usam esse dinheiro da aposentadoria do próprio pai e da mãe. Isso são exemplos que a gente vê no dia a dia, eu não estou exagerando. Se você ainda não viu acontecer isso, mas eu vi até na televisão, filhos que usam até daquela pequena aposentadoria do pai e da mãe e os abandonam ao vento.
Só buscam os pais ou as mães, essas velhas pessoas idosas que envelheceram, que criaram, que sacrificaram, só buscam no dia da aposentadoria sair e depois abandonam novamente lá no quintal. E no dia de ir ao banco buscar o dinheiro, agora já nem fazem tanto porque tem um Pix, né? Já pegam direto do Pix. E aí os coitados dos velhos ficam abandonados e jogados ao vento. Dentro de uma casinha pior do que cachorro. E às vezes não tem nem quem olhe. Estamos cansados de ver fatos assim. Esse conselho aqui, Deus diz: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Não despreze. No 23, compra a verdade e não a vendas. Versículo 23. Nós estamos, gente, no capítulo 23 de Provérbios. Estudo do livro de Provérbios. No capítulo 23, agora no versículo 23, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. Quem tem um pai, quem tem um filho justo, vai se alegrar. Ficará muito alegre, regozijando-se por ter um filho justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Feliz o pai que gerou um homem ou uma mulher sábia, não é verdade? Só pode ser feliz. Feliz mesmo, diz aqui, ó. Quem gerar um sábio, nele se alegrará. Se você tem um filho que tem sabedoria, que não descambou para o lado ruim da vida, para o mal, e está vivendo retamente nos caminhos do Senhor, você deve estar muito alegre e feliz com este filho. Alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz. Viu? Essas pessoas vivem felizes e alegres, a mãe e o pai que gerou e a mãe que deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração. Olha aqui o pedido de Deus. Olha aqui esse pedido. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse é um pedido forte. Deus pede o seu coração. Por isso a palavra do Senhor diz assim: ama o Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, ama o Senhor de todo o teu coração. E aqui ele pede: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer exatamente isso, que nós o amemos, que nós doemos o nosso coração, o nosso amor de verdade, verdadeiro a Ele. Por quê? Porque Ele e os olhos, e quer ainda que os nossos olhos, que nós olhemos para os caminhos retos, os caminhos dele, que a gente olhe e se agrade e siga nesse caminho. É um pedido forte de Deus, pedindo ao nosso coração para que nós amemos, para que nós tenhamos um coração grato, cheio de amor para com Deus. E que nós nos agrademos dos caminhos dele, que são caminhos de vida, caminhos de paz. Boa noite, Adriano. Esse é um grande pedido, não é verdade? Pedido de um pai a um filho. Filho meu, o que você faria hoje com esse pedido se Deus chega a você e diz: filho meu, dá-me o teu coração e que tu te agrade dos meus caminhos, que tu te alegre em andar nos meus caminhos. Deus quer o seu coração. É disso, por tudo isso que ele está aqui falando, dando esses conselhos, vem fazer esse pedido maravilhoso no versículo 26 do capítulo 23 de Provérbios. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois, ele ainda vai falar mais aqui, tá? Pois, cova profunda é a prostituta. Olha esse conselho. Cova profunda, não é nenhuma cova qualquer. Tá falando cova profunda. É mais funda do que a cova normal, é a prostituta. E poço estreito, um poço estreito é a alheia.
Que é a mulher alheia, hein? A alheia é aquela mulher que não é a sua mulher. É aquela mulher sedutora que não é a sua, não é aquela que você se entregou no matrimônio, fez uma aliança. Você, filho, que ele está falando, é desse filho aqui. Filho, dá o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Bingo! Viu? Porque Deus quer o seu coração. Porque você tendo o coração em Deus, você jamais será um desses homens do qual a mulher alheia ou a prostituta espreita como uma cobra, como uma armadilha, e você fazer parte do rol dos homens infiéis. Deus quer isso para você. Que você se agrade dos seus caminhos, que você tenha o coração em Deus, para não cair nessas armadilhas da mulher prostituta e da mulher alheia, aquela que não é sua, aquela que você não se aliançou, aquela que sempre é aquela que vai com palavras boas. Ah, sua esposa de casa é a chata, é a enjoada, não é verdade? É aquela que te fica falando coisas que não são agradáveis, tipo te cobrando alguma coisa, nos teus ouvidos por alguma forma de que você faz que ela não se agradou, e aí você a tem como uma mulher ruim, chata. Tem uns que diz a dona encrenca, sabe a dona encrenca, aquela de casa? Pois é, e às vezes aquela de casa chama para tua esposa, quando você dá ouvidos a ouvir as palavras dela, a megera, sabe esses termos, a megera, a dona encrenca, isso é para a mulher da esposa, mas a prostituta e a alheia é aquela com palavras doces. Nós já vimos em outros capítulos anteriores como é que elas agem. Elas espreitam nas esquinas, entende isso? É esse tipo de mulher. E Deus está dizendo aqui, me dá o teu coração e se alegra com os meus caminhos. Se os teus olhos se alegrarem, se agradarem nos meus caminhos, você vai ficar livre de cair numa armadilha dessa. E aí ele diz aqui, ó, depois disso vem aqui, ó, para quem são os ais? Ai, ai, sabe aquele ai? Para quem são? Para quem os pesares? Ou seja, pesares no sentido arrependimentos, sofrimentos. Para quem as rixas, ou seja, as contendas, para quem são? Isso aqui são perguntas. Para quem são os ais? Para quem são os pesares, ou seja, os arrependimentos? Para quem são as rixas, as contendas? Para quem são as queixas ou lamento? Queixas ou lamento? Para quem? As feridas sem causa. Para quem são as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos de chorar? Para quem os olhos vermelhos? Aí ele diz aqui, vai responder, essa pergunta vai ser respondida aqui, ó, do 29, do 29, o versículo 29, tem todas essas perguntas. Para quem são essas coisas ruins aqui? Vai responder no 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, desculpa, gente, e não olhes para o vinho quando se a resposta está no 30. Para os que demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada. Esses é os que vão ter essas coisas aqui, ó. É para eles que são os pesares, os arrependimentos. É para eles que tem a contenda, as rixas. É para eles que vêm as queixas e os lamentos. E as feridas sem causa. E os olhos vermelhos. É para esses aqui, ó. Para os que demoram em beber vinho, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Sabe o arrependimento, o lamento, aquelas coisas que acontecem, as tragédias que acontecem quando a pessoa enche a cara de vinho ou de bebida. Vamos falar de outras bebidas, porque aqui fala do vinho. Porque era a bebida mais forte naquela época, eu acho que era o vinho, né? Porque hoje em dia tem uísque, tem saquê, tem não sei o quê, tem gin, tem um monte de outras bebidas que as pessoas se embriagam sendo bebidas fortes. Cachaça, né?
a buchudinha, mais conhecida, a buchudinha. Então, pessoal, enche a cara com essas bebidas. E aí, por que que vem as queixas? Por que que vem os ais no outro dia? Depois de acontecer tragédias. Depois vão se lamentar. Aí vem os ais, as feridas sem causa. Qual a causa? A bebida. Os olhos vermelhos, porque vão chorar depois, lamentar. E as contendas, as brigas. Para quem exatamente se demorou fazendo isso. Então, isso é a resposta que Deus diz aqui. Para quem essas coisas vai acontecer? Para estas pessoas. E em seguida, no 31, ele diz, não olhes, aí vem o conselho, porque vai sofrer tudo isso aqui, que está no 29 e no 30, e depois ele dá um conselho. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Que delícia, não é? Olhar para o vinho dessa forma. Não olhe para ele desse jeito, porque ele é realmente atrativo, ele é sedutor, ele é saboroso, ele é doce, ele tem todas as características de que vai chamar você, seduzir você. E olha lá o que vai acontecer. Você olha aqui, Não olhes para ele desse jeito. Por quê? Para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra. Vixe, veja só o que vai acontecer se você olhar para o vinho, que ela vai ele vai que te encantar. Sabe aquela serpente que vem a musiquinha e aí ela fica encantada? É assim você quando olha para o vinho lindo, vermelhinho e tal, sedutor. Aí ele diz, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. O que é basilisco? Era um rei da serpente, era um animal assim esverdeado que diz que ele conseguia até com o olhar matar uma pessoa. Isso aí já é um tipo lenda, né? Mas é um animal que pica e a picada dele é mortal, mais do que a serpente. Então, essa é a maneira que está-se aqui, uma ilustração, né? Porque aqui nós sabemos que o vinho não encanta desse jeito, mas o que está querendo dizer é o resultado de você tomar o vinho e perder o seu juízo. Os teus olhos verão coisas esquisitas, tá no versículo 33. Você começa a ver coisas que não existem. O teu coração falará perversidades. A boca às vezes começa a falar doideira, não é verdade? Passa a falar besteira, bebido. Serás como o que se deita no meio do mar. Olha essa comparação. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Tudo isso é o que acontece quando a pessoa é seduzida pela bebida, pelo vinho. Aqui está falando do vinho, mas eu coloco aqui qualquer bebida, sabe? Porque, na verdade, o vinho, ele é um chamariz, né? O vinho, ele é doce, ele, como a palavra aqui diz, Deus diz, não olhe para o vinho quando mostra-se vermelho. Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Olhe para o resultado que ele vai lhe dar amanhã, porque ele é traiçoeiro. Amanhã ele é como uma cobra, ele vai picar você e as consequências vão ser terríveis, porque você vai ficar amortecido e isso vai fazer como que você seja aquela pessoa que deita no meio do mar. Imagina essa situação, ou no alto, bem aqui diz que é no alto, deita no alto do mastro. O mastro eu imagino do navio, né? Do mastro. E diz assim, espancaram-me e eu não, e nem me doeu. Porque um embriagado, um bêbado, ele não sente, não é verdade? Ele não lembra do que aconteceu. É como se ele tivesse adormecido. Então, e aí ele diz, nem doeu. E aí quando ele acorda, vou beber de novo, para continuar amortecido. Então, o vinho, a bebida, é para aqueles que têm controle.
Aqui está dizendo que aqueles que é chegado ao vinho que não tem controle, vai viver isso aqui, um arrependimento, vai ter rixas, contendas, tudo isso são consequências daquele que olha para o vinho e se seduz, porque é como se fosse uma serpente seduzida, sabe? A pessoa vê o vinho, na verdade o vinho é delicioso, ele é doce, é feito mesmo para seduzir e a aparência dele é linda dentro de uma taça bem feita, é isso que o Senhor está dizendo. Se tu olhares para essa beleza, para essa doçura, no outro dia usais, ai que dor de cabeça, ai que ressaca, porque diz assim, ó, para quem são os ais? Para quem? No versículo 29, para quem é? Para quem toma o vinho no outro dia, tá, ai que ressaca, ai que dor de cabeça. E aí vem o quê? As queixas, os pesares, ai que arrependimento, para que eu fui beber? Você já fez isso algum dia na sua vida? Até mesmo, sim, a minha amiga disse aqui, a Valquíria, até mesmo as drogas, sim, é isso tudo, é por aí. Tudo que entorpece, que tira a pessoa do seu senso, que é gostoso fazer. Oi, Rose, minha irmã linda, Rosilene, bem-vinda aqui, conseguiu entrar na live ao vivo, né, minha irmã? Mas já estamos já quase no final, que horas são? Nem tô olhando aqui que horas são no meu relógio aqui, acho que eu já perdi a hora, era para terminar 9h30, já deve ser quase 10. Não sei que horas são agora, mas o Senhor está falando aqui do vinho, porque o vinho tem uma aparência assim, ó. Você está vendo essa blusa que eu estou agora aqui, no friozinho de Balneário Camboriú? Então, é uma colinda, né? O vinho é assim, ele é atrativo, mas depois vem os ais. O Senhor diz, para quem são os ais? Exatamente, para quem tomou o vinho. Para os que se demoram em beber vinho, vem ai, dor de cabeça, ressaca, o arrependimento, por que eu fiz isso? E às vezes quando acontece coisas ruins, a pessoa se arrepende mais ainda. Mas aí depois, que diz bem no último aqui, então tornarei a beber. Sabe por quê? Porque no final a pessoa diz, é como se tivesse deitada no meio do mar, em cima do mastro, e dissesse, me espancaram, mas eu nem senti. Esquece rápido, né? Quando dá na segunda, tá com a ressaca. Na terça ainda tem ressaca. Na quarta, eu tô falando de mim, porque eu já fui assim. De tomar no fim de semana e na segunda, antes de trabalhar, numa ressaca. Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor. E aí depois, na terça, tava ressaca. E depois, quando dava na sexta, já tinha esquecido. Me espancaram, mas eu nem senti. Já passou a dor. E já passou os arrependimentos, já passou tudo, e aí, vinho de novo. E aqui a palavra está dizendo exatamente isso, para nós não sermos seduzidos por a bebida, por o vinho. E eu estou falando aqui de outras coisas também, né, minha amiga Valquíria? Como a Valquíria falou aqui, como as drogas também. Tem esse efeito de entorpecer, de seduzir as pessoas. Não muito tempo a gente assistiu aqui, quando que eu cheguei eu tinha gente, agora passando aqui para nosso dia a dia, eu cheguei em Balneário Camboriú, comecei a ver jornal, porque eu estava 4 meses em Belém do Pará e não assistia jornal, não estava com TV na minha casa, queimou a TV e eu fiz questão de não colocar outra no lugar. E hoje aqui já assistindo, tenho visto tanta coisa que eu não estava assistindo e vi exatamente um jovem que ao se drogar agora está numa cadeira de rodas. Apagaram a luz aqui, alguém aqui apagou a luz aqui, gente, deu essa piscada aqui no vídeo. Foi uma pessoinha que passou aqui do nada e apagou a lâmpada aqui. Então é isso que eu tô falando, eu tava lá, né, e não assistia TV. Quando eu passei a assistir, que eu cheguei aqui, liguei os jornais, uma das coisas que eu assisti foi um jovem que usou uma droga, e aí a mãe, não sabendo que droga era, esse menino ficou em coma dias, não sei se vocês assistiram esse caso, dias e dias em coma, sem saber dizer qual a droga. Quando descobriram a droga, o garoto ficou paralítico, ele agora está se recuperando e andando. Isso por quê? Porque hoje em dia os pais, nós pais, não sabemos por onde os nossos filhos estão andando. E a mãe desesperadamente procurando os jovens que estavam com ele na festa onde ele usou a droga,
para saber que tipo de droga ele tinha usado para poder os médicos agirem. Enquanto isso, o menino estava em coma, seduzido pelas festas, seduzido pelas companhias. Então é disso que o Senhor aconselha: filho meu, dá ouvidos, me dá o teu coração. E olha, se agrada dos meus caminhos. Olha, caminhar nos caminhos do Senhor não é fácil. Se disser que é fácil, é mentira. Não é fácil, senão Jesus não teria dito: olha, aquele que quiser seguir a mim, que pegue a sua cruz e siga. E disse: no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não enganou ninguém quando disse que para seguir os seus caminhos, para seguir os caminhos dele, não era fácil. O caminho é estreito, é espinhoso. Por quê? Por causa disso, porque o caminho fácil é esse aí, ó. Das pessoas fazem o que querem, a gente não tem como controlar mesmo, porque tem hoje em dia a lei que protege isso, protege, você não pode disciplinar filho, você não pode ser rigoroso com os filhos, porque os próprios filhos te denunciam. Então, esse descontrole total chega nisso aí que nós estamos vendo, e o Senhor aqui dando conselho, e muita gente nem ouve. Olha, tem gente que olha para essa live aqui e vai dizer: Ih, isso aí é coisa do passado. Isso aí, essa mulher tá falando coisas lá do tempo de Salomão. Isso aí é coisa do passado. Não é não, queridos. Não é não. Esses conselhos aqui são princípios, e princípios nunca são revogados. Deus nunca revogou princípio, e nem a lei também foi revogada, ela foi cumprida. Mas isso não significa que nós temos que revivê-la, não. Nós não vamos viver o que passou, mas tem princípio que eles são eternos para a vida toda, para toda a sua vida e para a vida e muitas outras vidas. Nunca vai. A palavra de Deus diz aqui que ela nunca será, ela nunca mudará e ela sempre será atual, porque tem vida nela. E a palavra que tem vida tem espírito. Então, se o espírito da palavra entra em você, sabe quem era a palavra? Era Cristo. Cristo era o verbo. Lá em João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. E ele conviveu conosco. E o verbo se fez carne e andou entre nós. Jesus. Essa aqui é a verdade, tá? Essa aqui é a palavra que tem vida, é a verdade, é o caminho, é a vida. Eu te convido a fazer isso, a dar um passo e conhecer a verdadeira vida que há em Cristo, Jesus, o ressuscitado. Esses conselhos aqui são para tu teres uma posição, te posicionares diante dos caminhos do Senhor. Tudo isso aqui leva, sabe para onde? Para Cristo. Para tu tomares uma decisão de caminhar nos caminhos que o Senhor deixou para tu andares. Em Cristo Jesus, Ele é o caminho. Não é difícil saber, não é? É tão simples. Os caminhos do Senhor são os caminhos que levam a Cristo. E Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, você aceita ele e o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí o teu coração passa a ser de Deus, como ele pediu aqui. Entrega, me dá o teu coração. Ele diz aqui, ó, ele pede para você o coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E quando você entrega a tua vida para Cristo, é entregando o teu coração para Deus. Simples assim, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Você entende isso? É simples. Não tem muito sacrifício, não tem nada para você fazer. Tipo, você não tem que ralar nada, você não tem que fazer sacrifício nenhum, já foi tudo feito. Você só tem que fazer andar nos caminhos de Jesus, nos caminhos do Senhor, nos mandamentos que Ele deixou, do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É simples assim. Só não é fácil caminhar nesses caminhos, porque vão ter seduções, vão ter muitas tentações. E é por isso que vai ter que negar a si mesmo, negar a sua própria carne. A maior luta vai ser com a carne, porque esse é o maior demônio da nossa vida. É a nossa própria carne, a nossa vontade carnal. Não é aquele lá que está fora, ele tem, mas a sua carne.
é aquela com quem você vai brigar mais diariamente. Porque ela vai estar aqui em você, para onde você for, eu sinto te dizer, mas para onde você for, a sua carne vai estar junto. E você vai ter que ficar brigando com ela para se negar, para poder viver uma vida de santidade. É fácil? Não é. É simples, mas não é fácil. Mas você consegue, se você quiser e decidir e no seu coração disser, eu quero isso para mim, porque eu quero viver o resto da minha vida eterna com Cristo, eu te convoco a tomar essa decisão hoje mesmo, tá bom? Hoje mesmo você pode fazer isso. Aí onde você está, ou na igreja onde você frequenta, ou onde você quiser. Chame a Cristo para o seu lado e viva com Ele o resto dos seus dias, a sua eternidade. Um beijo no seu coração e eu me despeço até a live de quinta-feira. Nós estaremos aqui no mesmo canal, batendo esse papo gostoso. E você aí, eu aqui, a gente interagindo. Minha irmã linda, Rosilene querida, eu te deixo um beijo. Filha, eu tô com saudade de você já, minha mana querida. Linda e maravilhosa. Eu estou com saudade de você, Rosinha. Venha aqui me visitar. E no final do ano eu estarei aí com você novamente. Amo minha irmã Rosilene Santos. Beijo no seu coração. Um beijo, Valquíria, minha amada, querida amiga. Jacirema, um beijo, minha linda. Fiquem com Deus e até quinta-feira a gente se encontra aqui. Ok? Que Deus os abençoe e lhe dê uma noite de descanso, aquela merecida aos filhos de Deus. Amo vocês. Fiquem com Deus.